Olá, hoje eu vim apresentar o trabalho chamado O Neoconstitucionalismo é Pós-Positivista? Uma análise dos problemas que ainda circundam as decisões judiciais na contemporaneidade. Esse trabalho foi submetido por mim, Gabriela Silva Medeiros, pela Mariana Caetano Polegário Lima e pelo Delmo Matos da Silva na segunda jornada de Direito Processual Civil pelo GT1, de Acesso à Justiça, Hermenêutica e Decisão Judicial. Bom, sobre o neoconstitucionalismo, a gente pode dizer, em um primeiro ponto, que ele surge com muita força no período pós-guerra. E embora seja forçoso reconhecer que a nomenclatura engloba diferentes posicionamentos ideológicos, o que não se pode olvidar é que todos os seus autores buscaram negar veementemente o constitucionalismo liberal e o positivismo. Barroso, por exemplo, que é um autor que fala muito no neoconstitucionalismo, explica que a gente pode entender a teoria ou a ideologia a partir de 3 pontos distintos. O primeiro seria o marco histórico, pelo qual ele vai dizer que o neoconstitucionalismo marca o surgimento de um novo direito constitucional e marca também a redemocratização de todos os países do mundo, aliás, de muitos países do mundo, já que foi um contexto pós-regimes fascistas e totalitários. O segundo ponto, ele vai falar de que o neoconstitucionalismo é pós-positivista. Ele vai falar que, em relação ao ponto jus-filosófico, a essência do neoconstitucionalismo é realmente ser pós-positivista. E, por fim, em relação ao marco teórico, ele vai dizer que o neoconstitucionalismo marca o início da força normativa da Constituição e da interpretação hermenêutica conforme a Constituição. Então, de um lado, nós temos o neoconstitucionalismo que surge num período pós-guerra, e de outro, um pouco antes, voltando um pouquinho na história, nós temos o positivismo, que surge em um período bem distinto, em que estava em voga o cientificismo. E a principal preocupação da época era em acabar com incertezas e miticismos. E é por isso que o positivismo surge justamente buscando separar a ciência jurídica de outros saberes e ainda aplicar a ela métodos das ciências exatas. Nesse contexto, surge o positivismo kantiano, surge a escola da exegese e surge também a teoria pura do direito de Kelsen. Kelsen pretendia uma ruptura completa entre a ciência jurídica e qualquer outro saber, inclusive buscava dissociá-lo da moral e de conceitos como justiça ou injustiça. Para ele, o intérprete deveria justamente interpretar e aplicar a norma jurídica já posta. E quanto às peculiaridades dos casos concretos, as obscuridades e lacunas que são inevitáveis, Kelsen vai falar da moldura do direito. Para ele, existem alguns casos específicos em que vão haver várias respostas igualmente adequadas e possíveis para o mesmo caso concreto, ou seja, várias respostas dentro de uma mesma moldura do direito. Nesse ponto, a gente tem que observar que Kelsen abre uma grande brecha para que existam decisionismos. É aí que a gente pode falar em discricionariedade. Porque, veja bem, se um jurisdicionado está procurando a resolução de sua lide no órgão judiciário e aí os próprios juristas vão dizer que os juízes podem decidir de várias formas possíveis e que todas elas serão adequadas, nós temos aí uma questão antidemocrática, anti-isonômica. Um pouco mais à frente de Kelsen, Hart vai falar em easy cases e hard cases. Em relação aos hard cases, ele vai dizer também que existem várias respostas possíveis, várias interpretações adequadas para o mesmo caso. Então, por conclusão, a gente percebe que um dos problemas não solucionados pelo positivismo, uma das questões que não foi fechada pelas teorias surgidas nessa época, foi a questão da discricionariedade. E quando a gente olha para o período histórico em que surge o constitucionalismo, a gente percebe que o constitucionalismo, o que ele mais queria era negar o positivismo, e não exatamente
dar continuidade àquelas teorias que vieram antes dele para fechar os pontos que ficaram em aberto, corrigir erros e aperfeiçoá-lo. Porque como o neoconstitucionalismo surge no período pós-guerra, acontece que nessa época muitos autores atribuíram a culpa das atrocidades do nazismo e de outros regimes totalitários ao positivismo e ao fato de que o positivismo dissociava o direito da sociedade, do caso concreto, dos fatos reais. E nesse sentido, acaba que o neoconstitucionalismo se limitou a superar exegetismos. Mas em outras questões, o que a gente observa na prática é que ele acaba trocando 6 por meia dúzia. Por exemplo, enquanto Kelsen fala na moldura, enquanto Hart fala em casos difíceis, o neoconstitucionalismo fala em ponderação de princípios. Em regra, o que a gente observa nesse sistema, né, que é o neoconstitucionalismo, que é amplamente aceito, é que no que Hart chamaria de easy cases, nós aplicamos a subsunção das regras. É isso que o constitucionalismo dita. E em relação aos casos difíceis, assim seria dito por Hart, nós aplicamos a ponderação dos princípios. E isso é a perpetuação da discricionariedade que a gente já havia entregue aos juízes muito antes. E é simples observar que a jurisprudência brasileira está recheada de decisionismos e arbitrariedades antidemocráticas em decorrência desse sistema enunciado amplamente pela doutrina pátria. Então, basta hoje para o juiz que ele enuncie um princípio que talvez não tenha tanto fundamento e não seja tão trabalhado pelos juristas, para que ele decida de forma contrária a uma norma. A ponderação dos princípios ela tem esse condão de fundamentar um decisionismo. E outro exemplo que a gente pode citar são as súmulas. O professor Streck vai dizer que as súmulas são adiantamento de sentidos. Elas nada mais, nada menos que se prestam ao poupar o juiz de interpretar no caso concreto. Então, o que observamos é que o neoconstitucionalismo, através da ponderação dos princípios, facilita a vida dos juízes ao entregar para eles uma carta branca, um sentido zero, e qualquer caso acaba sendo muito facilmente resolvido ao simplesmente se aplicar um princípio e dizê-lo como o mais importante na ponderação ali feita, ou aplicar uma súmula. Então, apesar disso, apesar do que a gente observa, apesar do que se conclui com essa pesquisa e observando a jurisprudência brasileira, o neoconstitucionalismo é amplamente anunciado por toda a doutrina como uma técnica de limitação de poder, como uma ideologia perfeita e acabada, já que quase nenhum autor tece críticas em relação a ele. E eles também dizem amplamente em todas as doutrinas, na maioria das doutrinas, se encontra que o neoconstitucionalismo retira a supremacia do poder legislativo e entrega a Constituição. Mas veja bem, desde lá em Kelsen, que já se falava em uma pirâmide que hierarquizava as normas e a Constituição estava no topo. Portanto, em muitos pontos, a gente observa que o neoconstitucionalismo acaba repetindo acertos e erros do positivismo. E a pesquisa acaba por notar que é uma falácia afirmá-lo tão veementemente como algo pós-positivista. O que se propõe daqui para frente e com a pesquisa, o que se pretende encontrar é que não mais a contemporaneidade se limite na força normativa da Constituição, mas que vá além disso e empreenda esforços para alcançar aquilo que o professor Streck nomeia como interpretação ou decisão mais constitucionalmente adequada do que outras possíveis, fechando a questão da discricionariedade e buscando alcançar aquilo que essencialmente é o Estado democrático de direito. Pontos importantes como a isonomia devem ser levados em consideração
para que a gente empreenda esforços no sentido de acabar com a discricionariedade dos juízes. Muito obrigada, essa foi a apresentação do nosso trabalho para a segunda jornada de direito processual civil, e é isso que nós temos para falar por hoje.